Olá, boa noite. Quem nunca sentiu dor de cabeça, aquela sensação incômoda não passa. E quando a dor é intensa, por exemplo, como é o tratamento? Existe dor de cabeça crônica? Ficou interessado no assunto? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. Agora nós vamos conhecer a história da Rosa. Ela sofre de dores de cabeça há mais de 30 anos, mas só procurou ajuda médica este ano. Ela descobriu que tem enxaqueca. Por muito tempo, Rosa resolveu as dores de cabeça fechando a janela para escurecer o cômodo e tomando um analgésico. Começou desde quando eu era muito novinha, antes de eu ter meu primeiro filho. E sempre eu usava o paliativo com analgésico. Aí, a partir de agora, de um tempo para cá, que eu resolvi fazer o tratamento, levar mais a sério. De alguns meses para cá, as dores pioraram. Rosa imagina que seja por causa da morte do pai em abril. Ela foi a alguns médicos. Primeiro, suspeita de labirintite, depois diagnóstico de sinusite. Fez tomografia que não apontou nada. Até que recebeu o diagnóstico de enxaqueca e, desde agosto, toma 2 remédios todas as noites. Muitas vezes, o gatilho que gera a dor de cabeça é algum cheiro como perfume. Aí vem aquela dor que começa devagarzinho, vem aquela dor que parece vem martelando, aí você pode esperar. Que vai doer, você vai querer ir para o quarto, fechar a janela, ficar deitada, vai te embrulhar o estômago, você vai vomitar até a bilis. Com os remédios, as dores não sumiram, mas a qualidade de vida já melhorou. Bastante. Já dá para passear, já dá para sair, né? Porque às vezes a gente deixa de ir nos lugares por causa da dor de cabeça. Agora melhorou bastante. Os convidados do Jornal da UFO de hoje são o Dr. Lauro Figueira, que é médico neurologista do Hospital de Clínicas da UFO. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite a todos. E aqui ao meu lado também está o Dr. Rafael Carvalho, que é médico especialista em dor e anestesiologista. Boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite, obrigado. Nós vimos então agora há pouco a história da Rosa, que ela sofre de enxaqueca. Doutor, vamos explicar melhor o que é enxaqueca, por que ela pode acontecer? Tá. Enxaqueca é uma das dores de cabeça que a gente diz como primárias, quer dizer assim, a doença é marcada pela recorrência de crise de dor de cabeça. A dor de cabeça é o principal sintoma dessas doenças, mas não é o único, tá? A enxaqueca, o critério diagnóstico atual envolve dor de cabeça recorrentes que duram horas. Em geral, essa dor de cabeça é mais de um lado da cabeça que do outro, mas podendo variar de lado, tá? Nas crises, a pessoa tem dor de cabeça forte, tende a ficar limitada pela dor, buscando repouso, porque quando ela se mexe, piora as dores. A dor de cabeça costuma ser pulsátil. É comum essa dor de cabeça vir associada à vontade de vomitar, ou a pessoa chega a vomitar nas crises de dor, e é comum a aversão à luz e ao barulho. Essas dores de cabeça, essa dor de cabeça enxaqueca, naturalmente não tem nenhuma doença subjacente, ou seja, quando você investiga o paciente, não acha nada em tomografia, ressonância de crânio, eletroencefalo ou qualquer outro tipo de exame. Os exames são todos normais, a doença em si é enxaqueca. Certo, e por que será que, a Rosa é um exemplo, mas várias pessoas comentam que quem sofre de enxaqueca, se fica num ambiente mais escuro, alivia um pouco a dor. Por que disso, doutor? É porque a enxaqueca, ela normalmente vem, um dos principais sintomas dela é a aversão à luz durante a crise de dor. E é comum também a pessoa referir que quando tem a dor de cabeça, tem náusea, vômito, e quando vomita melhora a dor. Ou quando depois de dormir, descansar, melhora da dor. Porque são sintomas típicos desse tipo de dor de cabeça, que é uma das mais comuns, mais ou menos atinge em torno aí de 15% da população. Essa característica é comum da enxaqueca. Tá? Certo. E doutor Rafael, falando então em dor, né? Como que a pessoa pode diferenciar o que é uma dor de cabeça, talvez simples devido a um cansaço, e uma dor de cabeça, por exemplo, mais intensa como a enxaqueca? Sim, é uma dúvida importante, porque a dor de cabeça, a cefaleia, é uma condição, uma doença muito comum, em torno de 30% da população tem. Então, é a quinta maior causa de visita às emergências, às urgências. Então,
a gente tem que tentar definir, e a ajuda médica é sempre fundamental, mas a dor de cabeça, a cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça mais comum, mais associada à privação do sono, ao estresse, costuma ter um caráter mais benigno, né? Que um repouso, um relaxamento vai melhorar. Já a enxaqueca é uma dor de mais forte intensidade, inclusive é um dos critérios que a gente usa para diferenciar as duas, com todas as características que o Dr. Lauro passou. Então, mas de qualquer forma, a avaliação médica é sempre fundamental para a gente ter e tentar tirar do paciente algum sinal que possa ter alguma condição mais grave. Mas, no geral, a maioria delas é primária e a gente consegue um controle satisfatório com a medicação. Certo. E uma das nossas telespectadoras, que é estudante aqui da UFO, a Maria Teixeira, do curso de Ciências Sociais da UFO, enviou a seguinte pergunta. Vou direcionar essa para você, doutor. Por que, o que, né, pode causar dor de cabeça e por quê? A origem da dor de cabeça geralmente é qual? Sim, aí temos que tentar entender que dor de cabeça que ela tem, né? São mais de 200 tipos ou causas de dor de cabeça. Então, e aí, tendo 200 patologias que trazem, a gente também tem inúmeros fatores de risco e fatores desencadeantes, né? A gente já citou aqui privação de sono, a enxaqueca é uma doença neurológica ligada a fatores genéticos também, mas que pode desencadear o cheiro, como a dona Rosa falou na reportagem, o cheiro, alguma alimentação também específica, derivados, chocolate, pimenta, enlatados, conservados, tudo isso pode levar a dor de cabeça. Mas assim, são inúmeros fatores e a gente tem que fazer uma investigação individual. Tá certo. E doutor Lauro, no caso, a dor de cabeça, ela pode ser crônica? Existe isso ou não? Pode, tá? O crônico, para a gente que é neurologista, a gente define como uma dor de cabeça que ocorre mais do que 15 dias por mês, por mais do que 3 meses, tá? Então não é necessário assim ter dor de cabeça há 10 anos. Pode ser que ela esteja ocorrendo só há 6 meses, mas vindo nos últimos 3 meses, muito frequente, a gente chama ela de crônica, tá? E levando, logicamente, a um sofrimento muito forte do indivíduo. Um estudo que foi feito aqui no Brasil indicou que mais ou menos 7% da população tem dor de cabeça crônica, ou seja, 7% da população tem mais dias de dor de cabeça do que dias sem dor de cabeça. É um número considerável. Um número muito considerável, tá? Uma sala de aula, por exemplo, que tem em média aí 30 alunos, a gente vai esperar que entre 2, talvez até 3 com dor de cabeça a maior parte dos dias. Interessante. E hoje podemos ligar esse ritmo de vida que nós temos, o estresse, a ansiedade, que é tanta nos tempos atuais, doutor, Sim. também as dores de cabeça, podemos associar esses fatores Sim. a esse tipo de dor? Com certeza, o aumento da prevalência, da incidência da dor de cabeça, da cefaleia, está intimamente relacionado ao estilo de vida que levamos. É uma doença considerada a cefaleia tensional, principalmente. O nome não é à toa, né? É relacionada ao estresse, à carga pressórica de trabalho, de cobrança. E isso, com certeza, é um fator e um complicador, ou seja, depois de instalada, pode ser piorada ainda mais, né? E tirando que tem dores de cabeça que a origem, por exemplo, é no pescoço, a cervical, a cefaleia cervicogênica, que vem do pescoço, e o pescoço é uma região extremamente sensível e que aumenta, a musculatura fica mais sensível a esse estresse, e aí pode também gerar a dor de cabeça de forma secundária. Então, com certeza, a ligação o modo de vida nosso hoje tem uma relação muito íntima. Certo? Às vezes até coisas simples do dia a dia, né? Por exemplo, a posição em que a pessoa dorme. Sim. Isso também pode evitar dores de cabeça. O Sim. bruxismo, que é dormir, Sim, né? Pressionando o maxilar. Dependendo da causa, por exemplo, o bruxismo, que é uma disfunção, pode ter uma disfunção da articulação, da mordedura, né? Ela pode desencadear uma dor de cabeça. Com certeza é uma causa importante que a gente sempre investiga na avaliação clínica.
Tá certo. Doutor Lauro, geralmente tem pessoas que costumam dizer assim, que elas dormem, mas às vezes acordam com dor de cabeça. Talvez devido ao sono não ter sido suficiente, ou isso pode ser um sinal de um outro problema de saúde? Pode ser um sinal de um problema de saúde, tá? É um problema que é comum na população e que pode dar dor de cabeça ao acordar, principalmente no começo da manhã, é a apneia obstrutiva do sono. Então, que a pessoa dorme, ela normalmente é um roncador crônico, tá? Então a pessoa está roncando e para de respirar. E aí fica algum tempo sem respirar e volta a respirar de novo. Isso quando ocorre poucas vezes durante a noite, não tem problema. Agora tem pessoas que chegam a ter 50, 60 episódios desse por hora e desperta quando isso ocorre. E acaba não descansando bem à noite e aí no dia seguinte acorda com a dor, tá? Talvez uma questão seja bastante relevante da gente mencionar é que assim, as dores de cabeça primárias, elas não têm uma causa grave subjacente, mas existem doenças que podem causar dor de cabeça e que devem ser avaliadas. Algumas situações que assim, tipicamente devem ser avaliadas melhor para um médico e preferência um especialista nessa parte de dor crônica e de cefaleia. Então, o paciente que tem sintomas neurológicos focais, tem perda de força, perda de sensibilidade, um paciente que começa a ter a dor de cabeça e vem associada a crises convulsivas logo no começo, é importante ser investigado. Pessoas que nunca tiveram dor de cabeça e começam a ter elas depois dos 50 anos de idade, é importante uma investigação. Uma pessoa que tem a dor de cabeça, que ela começa, já atinge a intensidade máxima muito rápido. Então, em menos de um minuto, a pessoa vai de 0 a 100 na dor de cabeça. Essa é uma causa que deve ser investigada, por exemplo, hemorragia subaracnoide pode dar isso, um tipo de AVC. Pessoas que têm uma dor de cabeça que sempre era um padrão fixo, regular, que lembrava enxaqueca, e de repente muda o padrão dessa dor de cabeça, ou que começam a piorar com o tempo, devem procurar um médico para investigar. Uma dor de cabeça nova associada à febre, dor de cabeça em pacientes que têm alguma doença clínica grave, como por exemplo HIV, câncer, que usam corticoides, imunossupressores, anticoagulantes, todos esses devem ser investigados. Essas podem ser causas de uma dor de cabeça nova, ou podem justificar assim, uma mudança da dor de cabeça para um padrão mais grave. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Será que vem mais chuva por aí? Veja na previsão do tempo. Em Uberlândia, mais chuva, e ela pode chegar a qualquer hora, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Monte Carmelo, de manhã, à tarde e à noite, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 20 e 27 graus. Em Ituiutaba não deve ser diferente. Pode chover a qualquer hora do dia e da noite, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Patos de Minas segue essa previsão, com pancadas de chuva a qualquer hora, temperatura entre 19 e 27 graus. Em Coromandel, temperaturas um pouco mais baixas, faz no máximo 23 graus e no mínimo 18. A chuva também deve vir durante o dia e a noite. Você tem dúvidas sobre o tema dor de cabeça? Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, você pode mandar suas perguntas para o Facebook ou Instagram da TV Universitária, ou também pelo WhatsApp. Anota o número, é 996397880. Voltamos já já. Estamos de volta. A nossa equipe conversou com alunos da UFO para saber o que costuma causar dor de cabeça neles. Olha só as respostas. Depois do frevo, no outro dia, só de ressaca. Sim, tem enxaqueca. E em que ocasiões é mais comum ter a dor de cabeça? Normalmente quando eu fico sem tomar café, ou... normalmente sem tomar café mesmo. Muito tempo e tal. Você toma café todo dia? Sim, praticamente todo dia. Se não é café, eu tomo algum tipo de energético com cafeína.
Doutor Rafael, interessante essa resposta dele, que se ele ficar sem café, a cabeça dói. Existe isso ou é um fator mais psicológico? Se a pessoa se abstém de algo que está acostumada, a cabeça pode doer? Sim. Não, com certeza existe. A cafeína, né, que é o principal componente do café, ela pode ser considerada até como... Ela é associada até a alguns medicamentos para melhorar a crise de enxaqueca. Então, é interessante que às vezes o paciente chega falando que toma café no trabalho de segunda a sexta e não tem enxaqueca. Chega no sábado, que ele acorda mais tarde, não toma café, e aí ele começa a ter enxaqueca. Então, quer dizer, foi a privação da cafeína que deixou ele ter a enxaqueca. Então, é interessante, tem muita relação, sim. E é interessante o paciente ir notando esses gatilhos que a gente fala, para ele poder, ele mesmo, ter essa percepção e passar para a gente durante a investigação. Porque tem uma certa neurose e às vezes fica, será que é isso? E tira um alimento, tira outro. E a gente tem que ter calma nessa hora, tentar realmente definir se aquilo está causando a enxaqueca ou melhorando, né? No caso do entrevistado, ele falou que a cafeína, se ele não tomar, ele tem enxaqueca, e realmente tem razão. Provavelmente não é nada psicológico, não. Interessante. Pode Eu continuar. vou até acrescentar que eu penso da mesma forma que você, Rafael. Assim, muitas vezes a gente vê o paciente naquela ideia de que, assim, olha, me passa uma lista de coisas que eu não vou fazer, que eu vou ficar sem dor de cabeça porque eu não vou fazer aquilo. A lista é tão grande, mas tão grande que não vale a pena. E muitas vezes, como é uma dor de cabeça, assim, que a pessoa tem durante anos, ela mesma vai se privando daquilo que é mais relevante. Então, olha, bebida alcoólica, privação do café no final de semana, cheiros fortes, perfume, produtos de limpeza, comidas principalmente gordurosas, mas também comida que tenha enlatado, como você comentou agora há pouco, pimenta, glutamato, que tem alguns temperos japoneses aí, é importante. Nas mulheres, menstruação. Aí vai falar até de estresse emocional. Como que evita estresse emocional? Até PM não tem como fugir dela, né? Privação de sono. Tem tanta coisa que, assim, sim, o mais importante é você orientar o paciente a perceber se é assim mesmo. Olha, o que realmente causa minha dor de cabeça? O que realmente for ruim, tenta evitar. sim. É proibido? Lógico que não, mas tem que evitar. Interessante. É interessante a pimenta que também? a Você comentou? pimenta, né, tem uma capsaicina, que é uma substância que tem na pimenta, ela até é usada muito para desencadear enxaqueca em trabalhos, em pesquisa, então tem essa relação. Mas o que o Dr. Lauro falou é muito interessante, porque a pessoa tem que viver a vida, né? Mesmo o enxaquecoso crônico, que costuma ter dores mais de 15 dias no mês, ele tem que tentar viver, tentando entender a doença dele, fazendo o uso da medicação, fazendo a terapia adequada. Inclusive, uma das indicações a gente chama de biofeedback, o biofeedback, psicanálise, psicoterapia, para ela saber suportar e entender a dor e não ter um sofrimento a mais adicional do que aquela dor já traria para ela. Então, seria uma forma dela enfrentar um enfrentamento da dor, né? Para ela não ficar só ruminando ou catastrofizando muito o sintoma. Né? Interessante. Vamos partir desse ponto então, doutor. Uma telespectadora enviou a seguinte pergunta para o nosso WhatsApp. Essa vai para você, doutor Lauro. Sobre dor de cabeça. Quando o Engalite chegará ao Brasil e se realmente é a cura definitiva para os enxaquecosos? Não existe milagre, assim... Essa é um engodo, é um engano que as pessoas têm, assim. A gente não tem uma cura para enxaqueca e os anticorpos monoclonais que estão sendo desenvolvidos aí definitivamente não são cura para enxaqueca, são tratamentos. O que a gente indica, assim, olha, quando você vai pensar num tratamento para enxaqueca que a gente diz aí, um tratamento contínuo, quando a pessoa tem pelo menos uns 8 dias de dor de cabeça por mês, vai valer a pena usar um remédio todos os dias. Esse remédio tem alguns objetivos que são importantes. Então, redução da frequência de crise. Uma pessoa que está tendo 20 dias de dor de cabeça por mês está sofrendo muito. Se reduzir para menos da metade, é bem racional. Em torno de 4 está excelente. 4 dias de dor de cabeça por mês para quem tem 20 ou 30 é bem satisfatório. Melhorar a efetividade dos tratamentos sintomáticos. Então,
O paciente antes tomava uma dipirona e não melhorava com a dor. Agora, qualquer remédio melhora a dor. A pessoa tem uma dor de cabeça com uma intensidade menor, menos limitante e, por fim, melhora da qualidade de vida. De forma geral, os tratamentos todos para enxaqueca, todos os profiláticos fazem isso e os anticorpos monoclonais que estão sendo estudados vão fazer isso também. Sucesso, quando você melhora a qualidade de vida do paciente, é atingir esses objetivos que eu te falei. É cura? Não, não é uma cura. A pessoa vai ter ainda dores com alguma frequência, mas uma frequência menor, uma intensidade menor e melhorar a sua qualidade de vida. Interessante. Só para complementar, essa questão do Engalid, por que ele ainda não tem no Brasil, doutor? Tempo de aprovação. A questão de aprovação, burocracia, é uma medicação que Anvisa. acabou de ser inventado, então Sim. tem todo um ritual. Sim. Ele é aprovado Trâmite. normalmente em alguns países mais desenvolvidos, que tem um poder aquisitivo maior, para depois ser aprovados em outros países. Mas também a gente vai ter a questão a ser discutida também do custo. Tá? Não adianta assim a gente ter um remédio que chegue também num custo altíssimo e que também não traga um benefício efetivo para o paciente. A gente não pode pensar em cura. Só aproveitando que o Dr. Lauro falou sobre medicamentos, considerar sempre usar medicamentos preventivos para diminuir a intensidade e a crise das dores é importante, porque o que a gente mais vê é o abuso de analgésicos, né? Então, você vai numa farmácia, está ali na prateleira disponível, analgésico, anti-inflamatório, e a pessoa vai fazendo uso de forma indiscriminada, e existe uma causa de dor de cabeça que é por abuso de analgésico. Então, às vezes o paciente chega intoxicado, né, entre aspas, no consultório, e aquela é a causa principal. Então, a primeira coisa que tem que fazer é tirar toda aquela medicação, entrar com um preventivo, para ela evitar de estar piorando ou ser uma causa por si só da dor de cabeça, seria abuso de analgésicos. E analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios, né, que tem à vontade. A automedicação, como em vários casos, nesse também pode agravar o caso do paciente. Pode piorar e causar essa dor de cabeça. Fica também. a dica, mais do que 8 dias de dor de cabeça por mês. Está fazendo uso de analgésico comum mais do que 3, 4 vezes por semana, durante um período maior que 3 meses, fique atento que provavelmente você vai estar fazendo mal para si mesmo usando os analgésicos comuns. E os preventivos ou profiláticos que a gente fala, normalmente não são analgésicos. Isso é uma outra coisa que é frequente para os nossos pacientes. Então, assim, eles falam, mas doutor, esse remédio que você me prescreveu é para depressão, é para epilepsia, isso aqui é para pressão alta, eu não estou entendendo isso. Isso aqui não tem nem escrito que é para enxaqueca. É porque é isso mesmo, os remédios que hoje a gente usa como profiláticos para enxaqueca ou cefaleite hipotensional, eles não foram inventados para isso, eles foram inventados para outros motivos e acabou se verificando que eles ajudam também no tratamento da dor. Certo. E doutor Lauro, às vezes é comum também nós escutarmos amigos, familiares falando o seguinte: minha cabeça está doendo porque possivelmente eu preciso de óculos, minhas vistas não estão boas. Essa associação pode ser feita? Não é uma associação válida para a maior parte dos casos. Existe outra pessoa que tem uma dor de cabeça leve, no final de um dia que, por exemplo, é usuário de óculos, esqueceu o óculos, mas isso normalmente não leva a dor de cabeça todos os dias, uma dor de cabeça mais intensa, tá? E normalmente com a correção do grau visual, a pessoa não melhora significativamente das dores de cabeça. Outro erro frequente é atribuir a dor de cabeça que ocorre com frequência à sinusite. Eu costumo falar que sinusite é escarrada. Se a pessoa tem sinusite de verdade, assim, normalmente ela vai ter, vai escorrer o nariz, ter tosse, principalmente noturna, com secreção esverdeada, não vai ser só dor de cabeça. A sinusite, em geral, vem com sintomas respiratórios que lembram uma gripe, um resfriado. Existem alguns mitos, né, associados à dor de cabeça, por ser uma doença tão comum e as gerações vão passando essas informações, além da sinusite, você causa doença oftalmológica, por exemplo, ligada ao fígado. Eu acho que a minha enxaqueca é por problema no fígado. Na verdade é porque a pessoa começa a ter dor de cabeça,
começa a ter enjoo, vomitar, e ela vai lá na farmácia, compra um remedinho para o fígado, e esse remedinho para o fígado tem um analgésico, aí ela melhora, aí ela acha que melhorou porque tratou do problema do fígado, sem que não tem nenhuma relação. A enxaqueca que a gente está falando é uma doença neurológica, né? Não tem nada a ver com o aparelho digestivo. Mas são associações que vão se perpetuando entre familiares, na comunidade, e acabam, às vezes, atrapalhando ou atrasando o diagnóstico, né? A procura de um profissional adequado. Para a gente finalizar, então, o conselho é buscar ajuda de especialista, porque a dor de cabeça pode ser sinal de que o corpo não está bem. Sim, com certeza. É assim como as outras doenças, os sintomas têm que ser procurados com avaliação médica especializada para poder dar o encaminhamento correto. Tá certo. Os alunos do projeto experimental do curso de jornalismo Arquibancada UFO estão esta semana em Maringá, no Paraná, para cobrir a participação dos atletas da universidade nos Jogos Universitários Brasileiros JUBES 2019. Confira. Fala galera do Arquibancada UFO, nós já estamos aqui em Maringá, onde estão acontecendo a fase final dos Jogos Universitários Brasileiros de 2018. É isso mesmo, Gabi, são mais de 3.500 atletas reunidos aqui no Paraná para disputar 15 modalidades. A UFO representa o estado de Minas Gerais no judô, ciclismo, no LOLzinho e no FIFA. É claro que a gente acompanha tudo e traz aqui, no Arquibancada UFO. Os resultados da competição você confere ao longo da semana na página do projeto na internet, que aparece aí na tela. E agora é hora de ficar por dentro dos eventos que acontecem esta semana aqui na UFO. Quem traz as dicas pra gente é o Eloir. Oi gente, vamos saber o que acontece na UFO esta semana? Então olha só, começa amanhã o Simpósio de Ciências Agrárias e Ambientais, um fórum de discussão sobre temas relevantes das ciências agrárias e ambientais para realizar o confronto de ideias e o intercâmbio científico e tecnológico entre a comunidade acadêmica, profissionais e pesquisadores. Vai ser no campus Araras, em Monte Carmelo. Também no campus de Monte Carmelo, na sexta-feira, tem o primeiro seminário de agricultura orgânica, com a temática discussão, aprendizado e divulgação das inovações, tecnologias e ações na área de agricultura orgânica. É uma oportunidade para aprendizado e divulgação das tecnologias e ações que estão acontecendo na área da agricultura orgânica na região. É gratuito e as inscrições ficam abertas até o dia do evento. De amanhã até quinta tem mais um ciclo de minorias da UFO no Campus Pontal. O evento visa refletir sobre as relações de dominação entre diferentes grupos que compõem a sociedade e questionar a determinação de padrões e os comportamentos discriminatórios. Participe, é aberto e de graça. Na quarta, tem o 7º seminário do Programa de Pós-Graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. O tema é Os Desafios da Saúde do Trabalhador e da Cidade. O Instituto de Geografia da UFO promove palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos no anfiteatro do Bloco 8C, no campus Umuarama. A inscrição é gratuita e quem participar recebe certificado. Para conferir a programação completa da semana, é só acessar a página de eventos da UFO. Na próxima segunda eu volto com mais dicas para você. Até lá! Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação dos nossos entrevistados. Doutor Lauro, muito obrigada por compartilhar essas dicas tão importantes com a gente hoje. Eu que agradeço. E obrigada também, doutor Rafael. Uma boa noite para você. Volte sempre ao Jornal da UFO. Muito obrigado. Foi um prazer. Tá certo. Já ouviu falar em compliance? Na edição de amanhã vamos falar sobre o assunto. Para você, uma ótima noite e te espero amanhã.